Minha fazenda assombrada. Olá, Ana, olá, Matheus. Tudo bem com vocês? Quero dizer que amo o canal e assisto sempre que posso. Afinal, sou universitária e os estudos tomam todo o meu tempo. Desculpa se o relato ficar longo. Recomendo que o conte em um tipo ao vivo. Não tá muito longo, não. Me chamo Fulana, tenho 22 anos, sou estudante de medicina veterinária e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha família sempre trabalhou e trabalha com café, gado e cavalos da raça manga larga marchador. Temos uma fazenda no interior de Minas, inclusive tombada como patrimônio histórico. Ai, que legal! Data de 1836. Está em perfeito estado. Óbvio que passou por algumas restaurações, mas nada demais. Parece até que o tempo não passou para ela. O casarão tem 16 quartos e eu procurando querer 3 quartos. 16 quartos. Eu não sei nem o que fazer com tanto quarto. Chamar todo mundo para morar em casa. E vai sobrar quarto ainda. Bom, o casarão tem 16 quartos, 6 banheiros, 2 salas, que poderiam bem ser 4 pelo tamanho da sala, cozinha, sala de jantar com uma mesa linda de madeira maciça, que eu particularmente sou apaixonada, imagino. Piso de madeira por toda a casa, porão, guarde esta informação, é claro. Os quartos, em sua maioria, ficam na parte de cima, apenas 3 são na parte do térreo. Em um corredor que dá direto no escritório que meus antepassados usavam para tratar de seus negócios, que hoje guarda documentos e alguns móveis antigos para restauro e que quase ninguém entra. Então, esses 3 quartos são no térreo em um corredor que dá no escritório, tá? 3 senzalas que a gente bem que queria derrubar, porque isso não é legal lembrar, né? Mas não pode, pois, como já disse, virou patrimônio histórico. 2 delas hoje são por dentro, respectivamente, uma sala para jogos como sinuca e afins. E a outra virou uma espécie de depósito onde guardamos feno, celas, medicamentos dos animais e ferramentas. A terceira se encontra exatamente como um dia foi. Inclusive com correntes e espécies de algemas da época fincadas na parede. Todas elas são exatamente iguais por fora e sempre ficam com portas e janelas abertas. Eu não lembro de já tê-las visto trancadas uma só vez. Não lembro de tê-las visto trancadas uma só vez. Eu acho que foi uma forma de dizer aos espíritos que por aqui não faltam espíritos, que eles são livres para partir. Entendeu? Temos lago e 2 cafezais enormes, cada um em uma extremidade da fazenda. Onde está o sobrenatural nisso tudo? Vem agora. As informações dadas serão importantes para entender o que eu vou contar. No ano de 2008, eu e meus primos estávamos de férias escolares, família reunida, tios, avós, pais e amiguinhos da escola também. Passamos um mês na fazenda. Certo dia, passamos a manhã inteira brincando, nadando, balançando na rede, até que meu primo solta: "Será que tem café lá embaixo?" E eu disse: "É época, difícil alguém deixar a gente ir sozinho." Minha mãe nos chamou para almoçar. Após o almoço, éramos em 6 pirralhos, pegamos os cavalos sem avisar ninguém. Meu avô nos viu e perguntou: "Para onde vocês estão indo?" E a gente respondeu: "Estamos indo chupar café. A polpa é docinha." Ele assentiu com a cabeça, mas falou: "Se vocês verem algum escravo no cafezal, agradeça pelo trabalho, peça desculpas pelo passado e diga que ele é livre para ir." Nossa, gente. Ana, mesmo sendo criança, já havíamos escutado várias histórias, como o escravo pedindo ajuda no porão. Sim, os mais caros ficavam no porão, pedindo água. Ouvimos trotes de cavalos pela fazenda, barulhos de chicotadas, gritos, choros. Gente apanhou de algo, já teve gente que apanhou de alguma coisa no quarto em que dormia e muito mais coisas. Após o meu avô dizer aquilo, nos olhamos e seguimos rezando para não encontrar nada nem ninguém.
Chegamos ao cafezal, procura de lá e de cá, frutos maduros e nada, tudo verde, ou ainda amarelando, alguns só a flor. Já estávamos voltando, tristes que não iríamos ter um só café para chupar, quando ouvimos alguém cantando. Não entendíamos a música, mas sabíamos que era uma voz masculina. Seguimos a voz e sim, um pé de café carregado de frutas maduras, vermelhinhas. É perfeito! Nos esbaldamos ali. Até os cavalos comeram. Em relação à música, não encontramos ninguém. Ainda bem. Queríamos levar os cafés para casa, porque eram muitos, mas ninguém tinha levado sacola e se colocássemos nos bolsos ia amassar e ainda manchar a roupa. As chances de apanhar eram grandes, né? Se manchasse a roupa, ia apanhar. Então falamos, amanhã a gente volta e traz um balde para catar. E fomos para casa. Na manhã seguinte, fizemos o mesmo caminho. A mesma música e voz masculina escutávamos. Nos entreolhamos, já sabendo que o que estava ali não era algo do nosso mundo. E qual a nossa surpresa quando chegamos no pé de café e vimos um cesto cheio de café. Ana, era um cesto de palha trançada e nas bordas a palha era torcida como um charme para ele, sabe? A alça era de corda, como uma mochila, como uma mochila de uma alça. Só ficamos embasbacados. Rapidinho pegamos o cesto e saímos correndo, até encontrar no caminho um rapaz de costas, catando café no chão. Bem próximo aos nossos cavalos, como iríamos passar por ele? Minha perna arrepiou inteira. Foi quando meu amigo tirou coragem, não sei de onde, e falou: Ei! Ana, ele ouviu, virou na nossa direção e, surpresa, não era assustador. O nosso maior medo era esse, que ele fosse assustador. Sabíamos que ele não estava vivo, mas a aparência dele era normal. O peito tinha como cicatrizes de corte, chicote, não sei. Tinha a boca seca e mãos sujas de terra. Parecia ser palpável até. Vencemos o medo e perguntamos: quem é você? Ele nada nos respondeu, só abaixou a cabeça, pôs a mão na cicatriz e olhou para mim. Ana, ele parecia ter medo da gente. Foi aí que me lembrei do que meu avô falou, e então eu disse: Olha, sabemos o que você é. Você trabalhou aqui? Ele assentiu com a cabeça sem falar nada. E eu disse: Olha, essa fazenda é nossa. Desculpe pelo passado e pelo que os meus antepassados fizeram a você e todos os seus amigos. Ele me olhava, Ana, como se quisesse falar também, mas não podia. Meus amigos e primos estavam estáticos. Eles me olhavam incrédulos e tremiam como vara verde. E eu continuei falando: Obrigado pelo seu trabalho, somos gratos por tudo que você fez, mas você já é livre para ir há muito tempo, não precisa ficar aqui. Ele me olhou e com um meio sorriso olhou para minha garrafinha das 3 espiãs demais com água e eu perguntei: Você quer? E ele fez que sim com a cabeça. Então eu estendi a minha mão e entreguei a ele. E ele podia pegar, mas eu não sentia o atrito das mãos dele com a garrafa, entendeu? E ele bebeu. Com um sorriso ele agradeceu a todos e sumiu como num passe de mágica. Os meninos me olharam, eu olhei para eles e como um raio subimos nos cavalos e seguimos até chegar no casarão. Meu primo com o cesto de café estava pálido, ele estava duro, como se tivesse visto uma assombração, e viu. Amarramos os cavalos na mangueira que fica do lado e entramos na cozinha, quase sem nem andar direito e pálidos. Era de se pensar que os fantasmas éramos nós, de tão pálidos que estávamos. Nossos pais, preocupados, nos perguntavam: o que aconteceu?
E de onde tinha vindo aquele cesto? Meu avô nos olhava como já sabendo a resposta e disse: ele já foi? E fizemos que sim com a cabeça. Aí contou aos nossos pais que provavelmente tínhamos visto um escravo, já que em época de colheita era comum vê-los. Os pais surtaram e perguntaram se o cesto era dele, e dissemos que sim, e que ele não nos fez nenhum mal. Estávamos felizes em ter ajudado aquele rapaz. O meu avô tirou os cafés do cesto e pôs para secar. Guardou o cesto no galpão, levamos broncas e ficamos de castigo por 3 dias. Nada de banhos no lago, cavalos e nem pensar em ir no cafezal. Ficaram preocupados, né? Disseram que tivemos sorte e que poderíamos ter encontrado um outro espírito não tão bom, que poderia ter nos machucado. Hoje eu tenho certeza de que demos sim sorte. Passaram-se os dias, saímos do castigo, meu avô torrou os cafés, aquele mesmo do cesto, o melhor café que eu já tomei na minha vida. Sempre que estamos em épocas festivas, como Páscoa, São João, Carnaval, Natal, passamos lá 1 mês e pouco. Muitas coisas continuam acontecendo e tenho certeza que nunca deixarão de acontecer. Meu avô, infelizmente, não está mais conosco. Ana, o relato ficou muito longo, desculpa. Obrigada por contar esse relato. Um beijo em sua família linda. E se quiserem tomar um cafezinho com pão de queijo, serão muito bem-vindos aqui. Farei questão de mostrar tudo, inclusive o cafezal. Um beijo assombrado, espero que gostem do meu relato. Eu quero! Adoro fazenda, essas, sabe? Principalmente essas antigas, históricas, assim. Quer dizer, não foi legal o que aconteceu, mas assim... eu acho muito interessante estar pisando no passado, entendeu? Que legal. Eu aceito um cafezinho, pãozinho de queijo. Ai, ai. Bom, cara... Como assim? Então, pelo que o seu avô falou, ele já deveria ter encontrado por lá e já sabia disso vários escravos que tenham trabalhado lá. Por isso que ele já sabia o que fazer, né? E realmente, talvez aparece um hoje, outro amanhã. E realmente, é só isso. Tipo, é só dizer pra eles que eles podem ir. Porque muitos acham que talvez eles ficaram tão condicionados a trabalhar e viver ali e serem propriedade de alguém, como, né, algo assim, que eles acreditam que ainda eles têm que ficar ali. E aí alguém precisa dizer que não, que ele pode ir. E aí eles só precisam disso para realmente ir. E se em vez de ficar esperando um ou outro aparecer, não pode fazer sei lá, uma sessão, alguma coisa assim, e falar para todos irem? Eu não sei como funciona, gente, mas é triste, né? Porque tanto sofrimento em vida e ainda mesmo depois da morte, continuar por ali, ainda em época de colheita e tudo mais, talvez tenham ficado algumas impressões também no local. Mas impressão é outra coisa. Nesse caso aqui do relato, ele interagiu e como interagiu? Ele bebeu a água dela, gente. Ele pegou a garrafinha, ele entregou uma cesta de café materializada ali. Gente, como? Ele fez a cesta no... Incrível. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A revelação de uma cigana e o fracasso de minha sogra Maledite. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Quero dizer que adoro você e não sei o que é passar um dia sem ver o canal. Vocês são demais. Muito obrigada. Um beijo pra você. Vamos lá. Bom, Ana, já sei que irá me chamar de fulana, então aqui vai o meu relato. Pode ficar tranquila, pois se houver nomes, todos estarão trocados.
Em 2017, eu conheci o meu marido. Na época, eu tinha 17 anos e ele 21. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos e por ser muito jovem, eu queria mesmo... Como assim? Você tinha 17 e tinha terminado um relacionamento de 6 anos? Mas é muito... Começou a namorar criança? É isso? Eu conheci o meu marido na época eu tinha... Ou ele tinha terminado um relacionamento. Mesmo assim, 6 anos. Tinha 17 e ele 21. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos e por ser muito jovem, queria mesmo era aproveitar a vida de solteira. 6 anos? Você namorou com 11? Bom, afinal, passei muitos anos namorando. Gente, tô chocada, tô passada. Eu não saía e pouco conheci desta vida. Achando que eu ia arrasar, lá fui eu curtir a vida de solteira. Triste ilusão. Peraí, conheci meu marido na época eu tinha... bom, não sei se eu entendi. Vamos lá. Lá fui eu curtir a vida, triste ilusão. 4 meses solteira, vim conhecer o meu marido no portão da... Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Não, conheceu o marido, então você já tava... É que eu tô chocada aqui com 6 anos de namoro, com 17. Mas vamos lá. 4 meses solteira, vim conhecer meu marido no portão da minha casa, onde tínhamos amigos em comum. E nesse dia, uma amiga, ao me apresentar um ficante dela, na época, ele estava acompanhado do meu, então, marido, né, que aqui vou chamar de Romeu. Nesse dia, nós nos tornamos amigos e eu nunca imaginaria ficar com ele. Isso até o fim da noite. Nós nos despedimos, ele me roubou um beijo e uma semana depois começamos a namorar. E vivíamos juntos. Na época eu não trabalhava e ele, coitado, nem sei como conseguia, pois saía do serviço e vinha direto para minha casa e daqui saía bem de madrugada. Enfim, quando começamos a namorar, ele me levou para conhecer a família dele. Quero deixar claro que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu adoro conversar. Por outro lado, a família dele é do tipo que quase não fala. Eles são esquisitos, sabe? Até um cumprimento, por exemplo, eles não são de responder. Tipo, bom dia. Aí, então, naquele belo dia, ironia, né? Aquele belo dia, descemos à casa dele, pois moro no bairro ao lado, uns 10 minutos a pé da minha casa. Ao chegar lá, eu toda, achando que, nossa, eu ia ser bem recebida, né? Coitada de mim. Minha sogra, Maledite, sequer olhou na minha cara. Para me cumprimentar foi quase um dilema. Além de que ela falava comigo sem olhar na minha cara. E quando me fazia uma pergunta, em seguida da minha resposta, ela logo dizia: a Joana era assim, ela era assado. Joana era uma ex do meu marido, que os dois namoraram por 2 anos. E ela ficava comparando ou falando da Joana. Eu, sem graça, comecei a parar de falar. Pois tudo que eu falava ou estava errado ou ela vinha falar da ex dele, da Joana. De início, eu achava que com o tempo eles iriam me conhecer e ver que eu era uma pessoa bacana. Por ilusão. Assim o tempo foi passando. Eu indo lá, na marra, afinal lá eles só mostravam que me odiavam, me tratavam mal, a ponto de nem lugar na mesa eu ter. Ou quando não, para mim não tinha mistura. Se eu aceitava um ovo frito, e meu marido na época, um sonso, que achava que era implicância minha. Ou quando não, para mim não tinha mistura. Se eu aceitava um ovo frito. Acho que ela ia lá jantar, alguma coisa assim, e eles falavam que para ela não tinha mistura. Se ela quisesse, fazia um ovo frito para ela, porque da comida que eles estavam comendo lá não tinha para ela. Acho que é isso. E meu marido, na época, que era um sonso, que achava que era implicância minha,
E minha mãe, por sua vez, sempre me dizia para dar tempo ao tempo. Bom, e assim eu segui levando. Nós nos amigamos na época e continuamos morando na casa dos meus pais. Meu pai, na época, ainda era vivo. Ele sempre fez muita questão que eu morasse em casa. Ana, eu sou filha única, então imagina como eu era tratada. Comecei a trabalhar de vendedora no centro da cidade. Eu moro em Campinas. E aqui a cidade é muito grande. E de costume, perto da catedral da cidade, ficam muitas ciganas pedindo dinheiro, lendo a mão das pessoas. Então, e até mesmo roubando. Então, sempre evitei dar atenção e nunca dei as costas a elas. Já tínhamos uns 2 anos juntos, quando um dia normal de trabalho, minha gerente pediu para depositar um dinheiro no banco que fica ao lado da catedral. E naquele dia, nossa, parecia que todas as ciganas do mundo estavam naquela rua. Não tinha jeito, teria que passar bem no meio delas. E assim eu fiz. Mas antes peguei o dinheiro, enfiei por dentro da calça, pois imaginei que se eu fosse roubada, como que eu ia explicar, né? Ao passar por elas, várias tentavam oferecer leitura de mãos e coisas do tipo. E eu saía negando tudo. De repente, uma me segurou pelo braço e ofereceu o seu trabalho. Eu imediatamente disse que não estava interessada e saí. Ela veio rapidamente atrás de mim e disse: "Você não acredita, né?" Eu fiquei calada e continuei sem dar atenção. Ela então disse: "Você tem R$350 por dentro da sua calça para depositar no banco tal, para a pessoa tal." Ana do céu, na hora eu fiquei pasma. Como que ela sabia de tudo aquilo? Até mesmo o valor e para quem eu faria o depósito? Sendo que isso foi me dito dentro da sala da gerência, estando só eu e a gerente. Em seguida ela completou e disse assim: "Sabia que fizeram um trabalho para você se separar do seu marido? E a pessoa que fez, você conhece, mas você a conhece como benzedeira. E o nome dela é..." Os nomes estão trocados, né? É fulana de tal. Vai e pergunte a ela te dirá. Ela falou, né? Eu já falei, tá, todos os nomes estão trocados. Tá, o nome dela é Maria Aparecida. Vai e pergunte a ela te dirá. Gente, eu fiquei pasma. Ana, eu só conhecia uma benzedeira que tinha sido apresentada a mim e ao meu marido por minha querida sogra Maledite, meses antes, pois eu estava à procura de emprego e nada dava certo. Ela então me disse que conhecia uma e que me levaria até lá. Fomos e lá eu pedi que ela me benzesse e ela o fez. Em seguida, consegui esse emprego no qual estava trabalhando na época. Pronto, tudo estava dando certo, só que não. Meu casamento começou a desmoronar. Meu marido me tratava super mal. Começamos a ter brigas feias com agressão e tudo mais. Eu, idiota, ia pedir ajuda para Maledite, achando que por ela ser a mãe dele, ela iria me ajudar com o filho dela. E ela só dizia que há tempos deveríamos ter nos separado, que nós somos muito diferentes e tal. E para o filho dela, ela dizia que eu não prestava, que quem fala igual eu falo só pode ser pessoa bem falsa, que mais cedo ou mais tarde ele iria ver quem eu realmente era. Até que nesse dia, depois da revelação da cigana, eu pedi para sair mais cedo do serviço, chamei minha mãe e descemos na casa dessa benzedeira, que para esclarecer eu nunca havia perguntado o nome, tá? Eu só conhecia ela, então talvez fosse ela. Pois quando eu ia, a Maledite também ia, e pouco me deixava falar com ela. Isso quando eu falava. Bom, ao chegar lá na benzedeira, ela estava em um atendimento. Então sentamos em um banquinho do lado de fora, eu e minha mãe. De repente chegou o marido da senhora que lá benzia. E de cara eu puxei assunto com ele. Papo vai, papo vem e pá! Perguntei o nome dela. Como que não quer nada? E adivinhem? Maria Aparecida. Pronto, um ponto já estava esclarecido. Agora, mesmo sabendo quem tinha feito, pois é, Ana, eu sabia. Eu sentia no meu coração que era a Maledite, que havia feito algo para minha vida estar um desastre.
Eu apenas queria desfazer aquilo, pois sempre soube que não vale a pena consertar um mal com outro mal. E assim eu fiz. Ao chegar a minha vez, entrei num cômodozinho cheio de imagens e velas, e lá ela me fez algumas perguntas. Eu só disse que eu havia descoberto um trabalho feito para mim e eu queria desfazê-lo. Essa senhora, na hora, ficou estranha. Tipo como se ela sentisse ali que algo que tinha em mim era ela quem tinha colocado, sabe? Sei lá, foi estranho. Eu não esqueço dela me benzendo e dizendo que o que aqui foi feito, aqui será desfeito. Mas o engraçado é que eu não havia falado que tinha sido feito ali. Então ela se entregou em suas próprias palavras, na reza, não foi? Ela falou assim, que o que aqui foi feito, aqui será desfeito. Então foi feito lá. Eu só sei, Ana, que ela perguntou se eu gostaria de devolver o que a mim tinha sido mandado. E eu respondi que não. Deus é maior em minha vida. Ana, hoje farei 14 anos de casada. Para chegar até aqui foi uma luta enorme, pois a minha sogra, Maledite, minha cunhada, também Maledite, e o meu sogro, que eu ainda não achei denominação, fizeram da minha vida um inferno. Esse é um dos trabalhos feitos por ela, mas teve outros, muitos outros. Só que eu amo meu marido de verdade, e o que temos não é fácil de destruir. Já abalou muito por causa dos feitos delas. Porém, hoje eu tenho uma menina e um menino, lindos, frutos do amor. E o filho dela, o meu marido, chega a passar 4 a 5 meses, até mais, sem vê-los, pois ela só vem na minha casa quando eu faço uma festinha. Peraí. E o filho dela, chega a passar 4 a 5 meses sem ver os pais. É isso, acho. Pois ela só vem na minha casa quando eu faço uma festinha para uma das crianças. Do contrário, nem mandar um WhatsApp para saber se o filho tá vivo, ela manda. Eu, por minha vez, até prefiro, pois eles são pessoas de um coração muito ruim. Eu vou te mandar ainda outros relatos para que você e todos os assombrados, e quem sabe, ajudar o máximo de pessoas a entender que o mal não se paga com o mal, e o que nos pertence de uma forma ou de outra chegará até nós. Ana, beijinhos, desculpa esse relato enorme, mas como eu já disse, eu falo bastante e não seria diferente ao escrever este relato. Adoro o canal, desejo tudo de bom e maravilhoso para você e sua família, que vocês tenham muito sucesso cada vez mais, para que eu possa sempre tê-los como minha fonte de lazer. Beijos, beijos para você. Então, no fim, né, a cigana lá salvou a pele ali, né? Ela deu ali a revelação. E a benzedeira ali, teria fazer uma benzedura pro outro lado também, né? Falou, eu quero acabar. Bom. Hein? Que povo falso! Que ninho de cobra, gente! Pra que isso tudo? Eu vi um anjo. Olá, Ana, tudo bem? Fulana aqui mais uma vez, mas pode me chamar de Fulana, adoro. Todos os nomes estão trocados. Ana, venho por meio deste relatar o dia em que creio ter visto um anjo. Já sou meio velha para inventar coisa, né? Então já adianto para os haters que se não curtem, passem reto e respeitem as pessoas. Bom, vamos lá. Eu estava por volta dos meus 19 anos. Morava numa cidadezinha bem pequenininha no sul de Minas. Não vou citar o nome da cidade, porque todos me conhecem muitíssimo lá, embora eu não more lá mais há muitos anos. Enfim, eu estava no auge, uau, garota bonita, popular, cheia de carinhas afim, carinhas bem bonitos e com as melhores amigas curtindo a vida doidado, sem pensar que um dia eu envelheceria. Então, um belo dia, saí com a minha amiga Anne. Como sempre, eu e Anne estávamos sempre juntas. Então, como eu era muito popular, logo me encontrei com um amigo, que na realidade se fazia de meu amigo, sempre tentando algo no final da curtição e da bebedeira. Mas até que eu gostava dele, era legal. Seu nome, Diego.
Deixei a Anne sem falar nada e saí com o Diego. E fomos curtir a noite como se não houvesse amanhã. Diego tinha dinheiro e bebemos muito em todos os bares e botecos que tinha no centro da cidade. Eu tava do jeito que o diabo gosta, mas era só bebedeira mesmo, tá? Quando eu bebia, não ficava com ninguém, pois eu detestava que sequer me tocassem. Enchi a cara eu e o Diego. Então lá pelas 2 horas da manhã, o Diego deu PT. Game over. E eu, mais bêbada que gambá, ainda estava lúcida e sabia o que eu fazia. Chamei uns conhecidos para levar o Diego para casa e continuei dançando no forró. Nem gostava de forró, mas falou que era festa, bebedeira, lá estava eu. Já com outra turma. Daí chegou um conhecido, Carlos, e falou: fulana, você tá muito bêbada, eu vou te levar para casa. Vamos, pro seu próprio bem. Alguém sensato na night. Relutei um pouco, mas acabei aceitando. Afinal, eu morava longe e mesmo sendo popular, eu era pobre e não tinha carro. Me conhecendo como era quando bebia, Carlos nem ousou me tocar, embora em outras ocasiões já tínhamos ficado. Mas eu sã, né? Bom, ele ficou de olho até eu entrar em casa. Então, de repente, me deu 5 minutos e eu resolvi voltar pra rua. Bêbado é foda, né? Deu 5 minutos e resolvi voltar pra rua. Isso já devia ser umas 3 horas da manhã. A casa da minha mãe, até hoje, é num morro bem íngreme. Então, tem uma enorme descida. E eu desci rapidinho e fui andando. Passei a igreja, passei uma padaria e na esquina da padaria tinha um poste bem grande, quando do nada, assim, apareceu na minha frente um homem, todo de branco, bem alto, um porte físico bonito, e disse assim pra mim: oi. E eu, mais que depressa, disse: oi. Mas aí eu abaixei minha cabeça e olhei de novo, e ele sumiu, evaporou. E não desceu, nem foi pra frente da rua, pois se fosse eu tinha como vê-lo. Mas ele sumiu e nunca mais o vi na vida. Pensei assim: eu devo estar sonhando. Deve ser algum amigo. Mas se fosse algum amigo meu, no outro dia, como sempre fizeram, eles iam dizer: caraca, te vi ontem chapadona. Mas não, ninguém falou nada. E aquele homem era muito, muito grande. E diferente dos meus amigos, que a maioria tinha 19, 20 anos no máximo, tudo magricela. A rua era muito larga e tinha vários lados e bem comprida. Eu ia ver esse homem de qualquer jeito, nem que ele saísse correndo. E o que mais me intriga até hoje é que eu estava andando e já havia avistado o poste e não tinha visto ninguém lá. Foi só quando eu passei em frente ao poste que esse homem apareceu. E em seguida sumiu. Depois disso eu voltei ao normal. Parece que a cachaça saiu de mim. E desisti de voltar pro forró e voltei para casa. Pensei naquele homem a semana toda. Quem seria? Como surgiu do nada? E como sumiu assim? E as roupas brancas, era claro, não lembro bem do seu rosto. Só sei que ele sorria para mim. Bom, minha mãe sempre orou muito por mim e pelos meus irmãos, então eu penso que foi um anjo mandado por Deus para me guardar devido às intercessões da minha amada mãe. Ana, até hoje ela ora muito e sinto sempre a proteção de Deus em minha vida. Ana, me dê sua opinião, o que você acha? Quem já passou por isso me fala. Beijos, Ana, adoro vocês, obrigada por ler, desculpa os erros e o tamanho, fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que é pelo menos um espírito de luz ali que tava ele tava te cercando. E naquele momento você viu. Ele falou: oh, meu Deus, vai ter essa menina dá trabalho, vai sair de novo pra rua. Eu já mandei, o anjo falou, eu já mandei um ser abençoado pra levá-la pra casa. Aí levou, deixou em segurança. Aí ela vem e me sai de novo. Agora não tem ninguém, agora vou ter que eu mesmo lá ficar olhando, né? Aí ele parou ali, né? Tipo, oi. Não voltar pra casa, não. Só que aí você teve o estalo, ó, não vou voltar. Se você não tivesse voltado, com certeza lá pra frente ia acontecer mais alguma coisa pra você voltar, né?
E anjo tomando conta. Falei, Laia, se não é a mãe orando, hein? Ah, molecada que dá trabalho, não é? Mais ou menos isso. Próximo relato, então. Eu peguei a mãe d'água. Como assim? Pegou? Vamos ver. Oi, Aninha. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. Os nomes já estão trocados. E o relato que eu vou contar aconteceu com a minha avó. Aninha, essas foram as palavras da minha avó, Amélia. Tá, então isso daqui a avó dela contou pra ela assim, ó. Eu estava na casa de farinha, e casa de farinha diz que é assombrado também, ou coisa pra ser assombrada é casa de farinha, mas vamos lá. Eu estava na casa de farinha com o Joel, meu esposo, e com mais algumas pessoas torrando farinha. Perto da hora de irmos para casa, eu resolvi descer com o cesto para pegar alguns peixes para levarmos para casa. Fui até o rio, que não ficava muito longe da casa de farinha, comecei a pescar e fui descendo o rio abaixo. Em um certo ponto do rio, eu olhei e pensei comigo mesma, ali deve ter pitu. Pitu é um tipo de camarão de água doce e ele é grande, preto. Então eu fui lá com vontade de pegar alguns pitus. Quando eu mergulhei o cesto e suspendi, veio uma traíra enorme. Ela era tão grande que nem coube direito no cesto. Eu fiquei assustada, pois nunca tinha visto uma traíra naquele tamanho. Além de ser grande, ela tinha os olhos vermelhos. Ela girou a cabeça como se virasse para trás, me olhou nos olhos, me olhou com aqueles olhos vermelhos e arregalados e ainda arranhou os dentes, como se estivesse com raiva. Tipo assim? Nesse momento eu não pensei duas vezes. Cobri o cesto com a saia do meu vestido, que era um vestido bem rodado. Aí a traíra deu um pulo, fazendo com que eu derrubasse o cesto na água. E em questão de segundos, ela já estava no meio do rio. Ainda voltou a olhar para mim e depois saiu nadando. Em cada um dos lados, essa traíra tinha umas listras coloridas que seguiam o movimento que ela fazia. Não tive mais reação para pescar. Peguei o cesto e voltei para a casa de farinha. Quando cheguei lá, eu ainda estava assustada. A minha comadre, me vendo naquela situação, me perguntou o que tinha acontecido comigo, para que eu tivesse tão assustada daquele jeito. Eu contei tudo o que havia acontecido. E ela me falou, Amélia do céu, você pegou a mãe d'água. E teve sorte de não te acontecer nada de grave. Depois nós fomos para casa. Bom, 3 dias depois desse ocorrido, um pai de santo que morava na região apareceu lá do nada. Isso era uma coisa muito rara de acontecer. E aí ele falou, Amélia, pega lá o seu filho Álvaro, eu quero vê-lo e fazer uma reza para ele, pois ele vai precisar. Naquele dia lá no rio, ele continuou falando, naquele dia lá no rio, você foi a mãe d'água. O seu filho, por ser pequeno, tem mais chance de ser atingido. Acho que ela ainda não fez nada por ele ser batizado. Mas é bom prevenir, né? E aí o pai de santo pegou o bebê, fez uma reza e em seguida o bebê vomitou. Acho que foi o bebê. Em seguida ele vomitou uma espécie de gosma verde. Depois o pai de santo se despediu e foi embora. Ana, não tinha como esse pai de santo ficar sabendo do que ocorreu, pois nem para o meu marido eu contei. A única que sabia era minha cunhada. Mas tenho certeza que ela não contou também, pois tinha medo dele. Aninha, esse foi o relato e, segundo a minha avó, foi verídico. Ela já nos contou esse relato muitas vezes, até tem um vídeo dela contando isso pra gente. Não com muitos detalhes como antes, pois ela tem 95 anos e já está se esquecendo de muitas coisas. Quero te agradecer de coração por nos dar essa oportunidade de mostrar os nossos relatos. Te amo muito, sou apaixonada pelo canal.
Beijos e abraços para você, para sua família linda e todos os assombrados. Muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para sua avó. Então, ok, poderia ser um peixe. Tá, a gente poderia falar um peixe esquisitão, mas foi um peixe grandão. Mas aí você pensa, como que o pai de santo aí sabia? E veio confirmar o que a avó falou. A avó não. A comadre, né, falou que foi a mãe d'água. Mas como eles sabiam que era a mãe d'água? A mãe d'água se mostra tipo um peixe? Mãe d'água. Eu uma vez fiquei tão frustrada de comer traíra. Só tem espinho, não, você quer degustar, você quer comer, vem um espinho. Você quer comer, vem um espinho. Fala, tomar não. Cadê? Mãe d'água. Deixa eu ver. Tô pesquisando a mãe d'água. Se ela aparece ali como um peixe. Tem um bicho aqui que tem nome de mãe d'água. Isso, eles dão o nome. Mas a lenda da mãe d'água. Eles mostram bastante. Como é aquela gelequinha? Jellyfish? Cuidado com as mães d'água. Aquele bicho lá. Esqueci o nome do. Água-viva. Também tô vendo aqui. Mas assim, no formato de um peixe. Como que ela sabia assim? Ela se mostra como um peixe grande? Às vezes. E por que ela pulou no cesto? Ou foi sem querer mesmo? Ela estava lá de boa? Ou será que ela não queria que pescasse ali? Ficam as questões. Alguém aí já pegou a mãe d'água? Já viu? Digam para nós. Iemanjá. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, deixa eu ler esse daqui, ó. Relato. Vou contar um relato agora. Rosas vermelhas. Deixa eu só anotar aqui o que eu contei. Mas eu vou contar rosas vermelhas. Rosas vermelhas. Oi, Ana, tudo bem? Vocês estão bem? Saudáveis? Felizes? Espero que todos estejam muito bem. Tudo bem? Sim, obrigada. Um beijo. Ana, já troquei os nomes, ok? Ok, obrigada. Ana, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu presenciei a tal confusão nos tempos idos da minha residência médica. Fazia residência médica em um grande hospital de São Paulo. Lá nos anos de 1995, 96, 97. Antes já tinha feito um ano em Campinas. Foram anos muito, muito puxados. Sempre trabalhei muito, muito mesmo. Naquela época, então, era o super mega blaster do trabalho escravo, digamos assim. Sim, Ana, a gente trabalha como escravo na residência. Mas vale a pena, pois aprendemos muito. E tenho uma enorme gratidão por isso. Numa segunda-feira de plantão na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, estávamos eu, como R2, e mais duas colegas como R1. Doutora Brittany, que era muito minha amiga, e doutora Jennifer. Além do plantão, na UTI, éramos responsáveis pelas internações na enfermaria. O fato estranho começou quando as internações da noite começaram a chegar. Eu vou explicar. Os pacientes que internavam para cirurgias já programadas, cardíacas, se apresentavam no saguão e aguardavam serem chamados. Serem chamados após surgir uma vaga. Sim, dependia da alta de uns para outros internarem. Quando então os pacientes internavam, nos avisavam que íamos fazer íamos fazer todo o protocolo pré-operatório. Porém, antes precisávamos descer ao escritório da equipe que ficava no subsolo desse enorme hospital. Lá já deixávamos os prontuários de quem internaria, todos os exames, tudo separado e em uma pastinha,
para facilitar o trabalho da vista médica no dia seguinte, o trabalho da visita médica no dia seguinte. Logo, a secretária da UTI começou a nos avisar. Como há uma hierarquia, é obrigação dos novos residentes fazerem toda a história clínica, a prescrição e solicitarem os exames. Pedi à doutora Jennifer que descesse e, se tivesse alguma dúvida, discutisse comigo. Passou-se uns 25 minutos e retorna Jennifer muito pálida e tremendo muito. Logo ela começa a contar, esbaforida, que ao chegar no subsolo, onde o escritório da equipe ficava, encontrou uma moça de uns 20 e poucos anos, sentada em uma das cadeiras externas do consultório, muito pálida e segurando uma rosa vermelha. E ela disse, boa noite. A moça olhou para ela com um olhar muito esquisito e não disse nada. A doutora Jennifer entrou, pegou a pastilha e saiu. Isso não durou 5 minutos. Ao sair, cadê aquela moça? Ela tinha simplesmente sumido. O elevador ela não pegou, pois estava parado no andar, com a porta aberta. Ela saiu correndo e voltou para a UTI. Eu achei aquilo esquisito. Será que era invenção da colega para não fazer mais nenhuma internação? Pedi a outro colega que a acompanhasse para a coleta da história clínica, pois estava visivelmente perturbada. Depois de 1 hora, mais ou menos, outra internação acontece. Peço então à minha amiga, doutora Brittany, para que a faça. As residentes mais novas dividiram-se nesse processo. Mais ou menos 30 minutos depois ela chega. Por incrível que pareça, a mesma história se repete. E dessa vez os detalhes são mais ricos. A moça estava acompanhada, tinha os cabelos castanhos claros, era magra e também estava com uma rosa vermelha no colo. Dessa vez eu fui dura e disse, isso é uma brincadeira? Se for, é de muito mau gosto. Minha amiga começou a chorar, disse que jurava por tudo que era mais sagrado e que nunca mais ela desceria sozinha ao subsolo daquele hospital. As duas estavam histéricas e tive que ajudá-las o resto das internações. No dia seguinte, a minha chefe clínica, a doutora Mary, nos questionou. Queria saber que história era essa. As duas juraram e até choraram na frente de toda a equipe, além de dizerem que nunca mais iriam sozinhas aos consultórios da nossa equipe. Aquilo virou uma espécie de lenda até hoje e, pelo que sei, ninguém anda sozinho à noite ou até de dia, se estiver sozinho, nos consultórios do subsolo daquele hospital. Eu achei que fosse brincadeira, mas quando vi o rosto de pavor delas, eu percebi que não foi brincadeira. Será que era alguém que faleceu por lá? E por que a rosa vermelha? Um beijo grande e sempre compro roupinhas lá na loja assombrada. Comprei uma bermuda de couro da hora, adorei. Depois eu mando foto, manda sim. Um beijo e que Nossa Senhora os abençoe com carinho, fulana. Um beijo pra você, obrigada. Então, por que ela tava lá embaixo no subsolo e não em outro lugar? Ela tava triste? E a rosa vermelha? Tinha que dar uma investigada no hospital. Tinha alguma relação com o hospital. Será que ela foi buscar alguém? Será que alguém deu uma rosa vermelha para ela antes dela morrer? E ela queria encontrar essa pessoa? Ai, gente, eu não sei. Eu quero ver do que se trata esse aqui, ó. Vi meus problemas se tornarem objetos. Boa noite, Ana. Esse relato não aconteceu comigo, mas o assunto é bem interessante. Numa sexta-feira de 2016, embarquei numa excursão de São Paulo, onde eu moro, rumo a Votuporanga, no interior do estado. O ônibus saía lotado de pessoas que, como eu, queriam conhecer a mulher do algodão. Ah, sim! Famosa por materializar energias negativas em objetos.
Sapos costurados, cordas e até roupas ensanguentadas já saíram de suas mãos. O processo, de alguma maneira, traz alívio aos visitantes. Minha vida não tinha nenhum drama pesado, mas topei a ideia de uma limpeza espiritual. Depois de quase 7 horas de viagem, sim, é longe, viu, São Paulo daqui. Votuporanga é aqui perto, daqui pertinho, né? Então, de ônibus, realmente, é por aí. Depois de quase 7 horas de viagem, ainda de madrugada, cheguei com o grupo ao sítio próximo à cidade, onde toda a ação ocorre. O lugar tem chão de terra, cômodos para descanso e um galpão principal. Durante toda a manhã, ônibus lotados de gente não pararam de chegar. Às 9 da manhã, o filho da médium abriu a sala da recepção e começou a cobrar o preço do atendimento. Eu tive de escolher quantas vezes a senhora vasculharia o algodão por mim e optei por 3. Cada uma custou R$25. Saí de lá com 3 rolos de algodão de farmácia que eu deveria desfiar e devolver. Às 15 horas, às 3 da tarde, a médium... Isso às 9 da manhã, tá? Às 3 da tarde, a médium chegou ao galpão central e os grupos começaram a entrar. Eram dezenas de pessoas por vez e a coisa ia rápido. Mesmo assim, só fui chamada às 6 da tarde. O interior do galpão tinha paredes azuis e dezenas de imagens de santos, como uma de Nossa Senhora Aparecida. Rezei o Pai Nosso com os demais enquanto entrava. No fundo, a mulher ficou posicionada em frente a um tanque de cimento, onde uma grande bacia suportava os tufos de algodão que nós havíamos entregue e que nunca saía. Estava falando? Mas foi agora. Pessoal travou, para variar, né? Ele tem que dar uma travada. Onde eu parei? Onde eu parei? Voltou aonde eu parei? É que eu tô parada aqui esperando saber onde eu... Bom, eu vou voltar um pouco o texto aqui e boa. Bom, no fundo, a mulher ficou posicionada em frente a um tanque de cimento, onde uma grande bacia suportava os tufos de algodão que nós havíamos entregue e que nunca saíram de nossa vista. Sobre ele, um filete constante de água caía. A médium chamava cada pessoa e, concentrada, sacava coisas com as próprias mãos de dentro daquele travesseiro de algodão. Ao seu lado, o filho embrulhava os objetos em jornal e os entregava à pessoa, que deveria sair e abrir o pacote na área externa. Em 10 minutos, chegou a minha vez. Me coloquei de pé junto ao tanque e vi a idosa afundar as mãos no algodão. Lá de dentro, tirou uma corda comprida e disse: "Minha filha, estão te amarrando." Foi a única explicação que me deu. Acumulou mais um punhado de quinquilharias e, em segundos, eu já estava do lado de fora. Abri o pacote, me deu muito nervoso, pois qualquer coisa poderia sair dali. Desdobrei o jornal e vi 2 metros de corda, pedaços soltos de ossos, uma flor de cemitério de plástico, cacos de vidro, algodão manchado de sangue, uma vela roxa, um batom, pimenta, um boneco masculino e outro feminino atravessados por uma vela. Li o panfleto com os significados mais comuns e entendi que, pelo batom, alguém queria me ver trair o meu namorado. Pelos bonecos separados, outra pessoa desejava o fim do nosso relacionamento. A primeira significava inquietação mental, a pimenta,
A pimenta significava inquietação mental, o que eu, como uma ansiosa de carteirinha, entendi perfeitamente. Segui as orientações e deixei tudo lá, na esperança de me livrar das coisas ruins que me acompanhavam. A sensação foi de alívio e aprendizado. Sobre a mulher do algodão. Ederlazil, não é? Ederlarzil? Não sei. Ederlarzil Cardoso é uma médium brasileira que começou a receber o público regularmente na década de 80, na fazenda onde o marido trabalhava. Ela relata ter o dom da materialização desde a infância e explica que os objetos são frutos de pensamentos negativos. Tirá-los representa uma limpeza. Para evitar novos problemas, sua filosofia prega uma mudança de mentalidade simples e radical. Não desejar o mal aos outros. Não é? Pois é. Sim, a gente precisa ir um dia lá. Mostrar para vocês. É aqui do lado. O poder da atração. Vamos lá. Oi, Ana, sua bonita. Se liga no que aconteceu. Eu morava em uma casa, é um moço que nos conta. Morava em uma casa com os fundos descobertos, assim, não tinha telha. E era época de pipa. O céu tava cheio delas. Aí eu vi o meu sobrinho, que tinha uns 3 anos na época. Ele tava nos fundos, olhando pro céu e fingindo que tava empinando uma pipa. Daí, zoando, eu perguntei qual era a pipa dele, sabe? E aí, qual que é a sua pipa? E ele brincando, né? Fingindo que tava. E ele me disse que era do Homem-Aranha. Realmente tinha uma pipa no céu lá com as cores do Homem-Aranha mesmo. Mas assim, mas no meio de tantas no céu, ele gostou daquela? Daí eu deixei ele brincando e fui pra dentro. Quando ouvi ele me chamando. Tio fulano, pega minha pipa! Pega minha pipa, tio fulano! E eu só pensei, gente, esse menino tá ficando doido. Eu vou ter que sair pra comprar uma pipa do Homem-Aranha pra ele, né, tadinho? Fica lá imaginando, né? E aí eu cheguei lá nos fundos pra mandar ele parar de ficar me chamando. Aí eu fiquei surpreso quando vi a pipa que o meu sobrinho tanto queria. Estava ali, presa no varal da minha mãe. E o meu sobrinho tentando pegar ela assim com pulinhos. Gente, qual a chance disso acontecer? No meio de tantas pipas, porque logo aquela que o meu sobrinho queria foi cair exatamente no meu quintal. Estranho, né? Mas o moleque ficou feliz pelo presente. Ana, muito obrigada pelo canal existir. Observação, me desculpa os erros, é que eu sou burro mesmo, não é culpa de celular, não. Um beijo pra você, obrigada. Então, é isso que eu falo, quais as chances... Gente, criança tem um poder de atração bom aí, ó. A criançada quer os negócios... Um céu cheio de pipa, ele mirou do Homem-Aranha, ele gostou daquela pipa. Aí, de repente, sei lá, a pipa cai bem ali no quintal. Podia cair a do Homem-Aranha, mas podia cair em outro lugar. Ou podia cair no quintal dele, mas podia cair qualquer outra pipa. Mas aquela que ele mirou, ele... veio pra ele? Será que isso é o poder do pensamento? Alguém ficou sem a pipa do Homem-Aranha. Mas assim, o poder do eu quero, sei lá, né? A lei do poder da atração. Pode ser. Aqui, belezinha, cadê? Karen Vailan Nunes, já contou mesmo? Olhei no canal agora e achei, não creio que eu perdi. Oh, sonzeira. Vou ver já, obrigada, Aninha. Ó, um beijo, imagina, por nada. Aqui. Ok. Vou contar o último relato desta noite, pessoal, pra gente ir pra live exclusiva, ok? Cadê? Moni Martins é membro há 4 meses. Me nota, Ana. Manda um oi pra mim. Moni, beijo pra você. Muito obrigada, viu?
E Marcelítio Mastroianni, vou mirar numa nota de 200. Gente, nunca vi as notas de 200. Alguém já viu? Nunca vi. Nunca vi, nem toquei. Marcelo, vamos ficar, né, pensando assim, a notinha para ver se vem voando e para aqui na garagem de casa. Ai, ai. Mas é isso que eu falo, a inocência da criança, entendeu? A gente já vai nas malícias, a gente já vai no egoísmo. Criança é pura. Ela realmente tem uma vontade, um desejo puro ali naquele. Talvez isso influencie, não sei, né? Não sei, de repente. Bom, vamos lá. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.